E aí, navegantes, como é que vocês estão? Beleza, não? Como é que tá nesse feriado dia 4? Dia 4 de junho de 2026, vocês estão bem? Vocês estão fazendo aquilo que precisa ser feito? Ou hoje vocês produziram ou foi só de boa? Fala aí pra mim. Então vamos lá, pessoal. É... Vamos à nossa quarta dose diária de direção nessa nossa série que estamos seguindo, que é a série Sabedoria, onde a gente está lendo Provérbios. Dia 1, Provérbio 1, dia 2, Provérbio 3, dia 4, Provérbio 4, que é o dia de hoje. Então, essa dose diária é uma dose onde você recebe essa dose diária de sabedoria, essa dose diária de direção, e você vai viver sua vida. Vai viver essa dose diária no dia de amanhã. Beleza? Para quê? Para a gente se tornar um navegante da direção. E o navegante da direção, ele é aquele que pede e recebe, pede e recebe, e ele bate a porta e ela será aberta. Entendeu? Então vamos lá, nossa dose no diária, que está lá em Provérbios 4. E eu já te peço que curta essa live, compartilha com alguém. Se você ainda não está assistindo essa live pelo YouTube, está vendo esse vídeo gravado no YouTube, se inscreva aqui no canal, clica aqui no link, está na descrição, entra no grupo do WhatsApp para acompanhar todos esses movimentos que a gente está fazendo. E meu desejo é que você saia daqui uma pessoa mais sábia. Por quê? No livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, fala que se a gente lê Provérbio durante 2 anos, a gente se torna uma pessoa mais sábia que todas as outras. E se a gente lê Provérbio todos os dias durante 5 anos, a gente se torna uma pessoa milionária. Para você se tornar um milionário, você tem que tornar uma pessoa mais sábia. Mas a gente está aprendendo aqui na leitura de Provérbios que a sabedoria pede e nos aconselha para investir tudo que a gente tem em sabedoria. E eu tenho feito essa pergunta para você e faço agora. Você tem investido tudo que você tem em sabedoria? Ou você está investindo em outro lugar? Porque qual é o maior ativo que você tem? Você sabe qual é o maior ativo que você tem? O maior ativo que você tem é seu tempo. Você está investindo seu tempo em sabedoria? Ou você está investindo seu tempo em um vídeo qualquer? Aonde é que você está investindo seu tempo? Então vamos lá investir muito bem o nosso tempo nesse dia de hoje, na leitura de Provérbios 4. A versão que eu estou lendo, a versão NVI, e vamos lá. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensinamento que lhe ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então vamos lá. Eu não sei se você lembra, mas eu falei a respeito de um versículo que está lá em Isaías 50, onde diz que a gente tem que ter ouvidos de discípulo, a boca instruída, língua instruída e o rosto de pedra. Então você tem que ter o ouvido de discípulo para aprender, que é o que a gente está fazendo aqui, adquirindo conhecimento. Tem que ter a língua instruída, para você depois ensinar. Mas como é que você ensina? Tendo entendimento. Você lembra dos passos para chegar à sabedoria? Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação e sabedoria. Então é o que a gente está fazendo aqui, adquirindo esse conhecimento. Então, para
adquirir esse conhecimento, a gente tem que ouvir. E depois ter esse entendimento, que é isso aqui que a gente está fazendo também. Se você não sabe como procurar o entendimento, você é em busca de ter esse entendimento também. Então, depois ter o discernimento, que o discernimento fala o quê? De separar aquilo que está certo e aquilo que é errado. E depois de ter essa separação, você faz a aplicação. E a aplicação você aplica dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento com a sua família, dentro do relacionamento com seus amigos, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, vamos continuar. Então, ouça, meus filhos, a instrução de meu pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Então, é a sabedoria convidando a gente a ouvir. Ouçam, meus filhos. Então, o ensino que eu ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Eu não sei se você estava comigo aqui ontem, mas fala aqui sobre não seja sábio a seus próprios olhos. Em capítulo 3, versículo 7. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Então, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Porque naquela época a instrução, que sabemos que isso aqui foi escrito, os provérbios foram escritos por Salomão. E naquela época, quem era o pai de Salomão? Davi. Então a instrução era dada de boca a ouvido. Então esse alerta, o que ele fala? Quando eu era menino, ainda peguei em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Então aqui fala sobre o que também? Sobre obedecer, sobre ter disciplina, sobre ter honra aos pais. Porque a gente tem que obedecer. E muitas vezes o que acontece? A gente não quer obedecer aquele ensinamento, aquele mandamento que a gente está sendo instruído. Porque aqui fala sobre a instrução. Porque a gente viu também, aqui que em outro provérbio, que é a instrução, a disciplina só vem daquele que se ama. Daquele que ama você. Então, aqui está falando sobre instrução. Para você obedecer, fala sobre obediência, que você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dele se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Então, olha só. O conselho da própria sabedoria é o quê? Obtenha sabedoria. Procura obter sabedoria. E usa tudo o que você possui para adquirir entendimento. Então, a gente viu aqui ontem, no capítulo 3, que a gente tem que a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. E aqui, o próprio conselho da sabedoria. Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace ela, e ela o honrará. Então, aqui, o que fala? Para a gente ter um relacionamento com a sabedoria. Por isso que fala: abrace-a, e ela o honrará. Porque fala sobre o quê? Quando você honra, você é honrado. Então, a pergunta que fica aqui: com quem você tem sido honrado? Você tem honrado aquela pessoa que é honrosa com você? Você está honrando a sabedoria? Está honrando o conhecimento que você está adquirindo?
Você está honrando o entendimento, o discernimento. As pessoas que têm um grande valor, uma grande estima para a sua vida. Essa é a pergunta que fica. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. O que é um diadema? É como uma coroa. Porque quando a gente tem sabedoria, todo mundo vai saber que você tem sabedoria. Porque é um lugar de destaque. Quando você coloca aquele acessório, o diadema, como diz aqui, quem é que colocará esse diadema na sua cabeça? A própria sabedoria. E lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Então todo mundo vai ver e todo mundo vai perceber que você é uma pessoa com mais sabedoria. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Vou ler de novo esse versículo. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Então, quando você tem a sabedoria, quando tem o entendimento e o discernimento, quando você for aplicar isso na sua vida, há muito menos chance de você encontrar obstáculo na sua vida. Você percebe isso? Porque quando você tem quando você tem sabedoria, você consegue enxergar além do óbvio. Porque você se torna uma pessoa prudente. Você lembra ontem que a gente falou de 4 características dos sábios? Amor, fidelidade, sensatez e prudência. Então a prudência fala sobre enxergar além do óbvio. Então quando você enxerga além do óbvio, você não enxerga, não que você não enxerga, mas os obstáculos você não encontrará pela frente, porque você está enxergando claramente, com prudência, com sensatez, e você não enxerga. Porque porque aqui, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. A gente fala aqui em Provérbios sobre um convite à sabedoria e um convite a fugir da tolice. Porque quem é que encontra muito obstáculo na vida? É o tolo. Porque em Provérbios a gente vai encontrar 3 tipos de pessoas: os sábios, os tolos e os preguiçosos. Em quais desses classes de pessoas você está hoje? Você é uma pessoa que só encontra o obstáculo na sua vida? Porque ainda tem uma coisa, porque o tolo, quando encontra um obstáculo na vida, a maioria das vezes aquele obstáculo foi colocado por ele mesmo. Mas por ele se apoiar na sua tolice, ele acha que aquele obstáculo foi colocado por outra pessoa. Ele não consegue enxergar, não tem o discernimento para enxergar que aquele obstáculo foi colocado por ele mesmo. Por quê? Não encontrará obstáculos. E aonde é que está esse obstáculo? Dentro da gente. Por quê? 80% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então as dificuldades que a gente enfrenta são colocadas por nós mesmos. E quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução. Não abandone e guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem andem no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir. Enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém.
pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Então, o convite à sabedoria é para você conseguir enxergar maldade no coração das pessoas. Então, não é para você se apoiar e nem seguir a vereda dos ímpios. O que fala da vereda? Do caminho dos ímpios. E ontem a gente falou sobre a inveja. E não inveja aquele que é ímpio. Porque quando inveja o que é ímpio, você não está honrando aquilo que você já tem. Lembra? Abrace a sabedoria e ela o honrará. Então você só consegue honrar, você só consegue ter e obter aquilo que você já está honrando. E eu te pergunto, se você, agora, exatamente nesse momento, perdesse tudo e só ficasse com aquilo que você honra, com que você ficaria? Responda para você mesmo. Não precisa botar aí nos comentários, não. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. A vereda do justo fala do caminho do justo. É como a luz da alvorada. O que é a luz da alvorada? A luz da alvorada é a luz do amanhecer. Então, nós, nesse caminho, no caminho do justo, é uma luz. É como a luz da alvorada. Porque nós fomos chamados para ser sal e luz desse mundo. Então a gente está na construção de ser luz da alvorada. Porque a gente está no caminho do justo. E o justo, a justiça, fala de quê? De cumprir a vontade de Deus. Então, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, toda a caminhada começa no primeiro passo. Lembra dos passos? Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação e a sabedoria. Então, nesse processo todo, você é como a luz da alvorada, que está clareando na barra do dia. Então, vem clareando, e o que pode acontecer? Você pode ser como a luz da alvorada para outras pessoas. Transmitir e fazer essa aplicação daquilo que você já recebeu para outra pessoa. Porque qual é o sentido da gente ter o conhecimento e não ser uma luz da alvorada para alguém? E fazer com que essa luz brilhe cada vez mais até a plena claridade do dia? O que a gente vai fazer com aquilo que a gente está conhecendo? Porque sabe qual é um grande problema hoje que existe? É a obesidade cerebral. A gente tem tantas informações hoje em dia, tantas informações que a gente não aplica. E eu quero te perguntar, nesse dia 4, o que você já tem aplicado na sua vida? O que você já colocou em prática? Porque o meu convite também hoje, e nesses todos os dias, depois que a gente sair daqui, é você fazer a releitura de novo. E grifar aquilo que faz mais sentido para você e você viver no dia de amanhã. De repente você pode sair daqui e ser luz da alvorada para alguém. Trazer uma claridade de luz na vida de alguém. Então vamos continuar. Mas o caminho dos ímpios é como as densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçaram. Lembra que eu estava falando?
que a pessoa que é tolo, porque o tolo é ímpio. Então ele nem sabe no que ele tropeçou. Porque ele não está vendo, porque muitas vezes ele acha que aquele obstáculo foi colocado por outra pessoa. Porque na verdade, ele está dentro dele, no coração dele. E ele não está enxergando isso. Porque é densas trevas. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E esse aqui é um dos versículos mais bonitos que eu desse capítulo 4 para mim. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras traduções tem acima de tudo, guarda o teu coração, que deles procedem as fontes da vida. E depende toda a sua vida. Então, a importância que é você cuidar do seu coração. Você cuidar do seu coração. Porque, de repente, você tem um entendimento que o coração é enganoso. Mas só é um versículo que tem. Isso aí. Por quê? Quando o coração está sujo, ele é enganoso. Quando o coração está com mágoa, com rancor, com maldade, aí sim ele é enganoso. Porque o coração fala de emoção. É as suas emoções, é como você reage ao mundo. Por quê? A gente fala de 3 momentos. A gente recebe, a gente tem uma transformação e a devolutiva. O que você já transformou? Você já conseguiu transformar um pouco o seu coração? Qual é a devolutiva? Porque dele depende toda a sua vida. E essa limpeza no coração, esse guardar o seu coração, é todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, 3 dias sim e 2 dias não. É todos os dias você tem que guardar o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. É através do seu coração que chega a sabedoria. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Então, vamos lá. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então, de repente, você quer chegar na sabedoria. Você quer sair dessa vida que você está. Então, o que? Você tem que ter o olhar sempre firme para frente. E nem olhar para o lado. Porque quando a gente olha para o lado, a gente está ensaiando a olhar para trás. Então, quando a gente olha para trás, a gente pode retroceder. E de repente você quer visitar lá o seu passado. Então mantenha o seu fixo. Mantenha o seu olhar fixo para frente. Se você quer cumprir o seu objetivo, quer cumprir a sua missão, você tem que sempre olhar para frente. Manter o olhar fixo. Para saber para onde que você anda. Para saber aonde você anda, para os seus passos serem seguros. Então, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Então, mantenha firme no seu propósito,
sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. É para frente. Para você conseguir manter o seu objetivo. Para a gente se formar um navegante. Um navegante que sabe para onde está indo. Porque o navegante, quando está atravessando um mar ou um rio, ele tem que manter o olhar fixo para frente, para saber para onde é que ele está caminhando. Saber qual é o caminho que ele tem que seguir. Beleza? Então vamos lá ao nosso dia de amanhã. Desejo a todos um ótimo fim de feriado, uma ótima quinta-feira, que amanhã seja um excelente dia para todos, que possam viver em paz, em tranquilidade. E faça isso, faça a releitura de Provérbios e destaque um versículo que mais fez a diferença para você, o que mais lhe marcou, e viva no dia de amanhã. Beleza? Deus abençoe a todos e até amanhã.